Você sabe como parar com a crise de ansiedade na hora? Bom, se você passa por crise de ansiedade ou então crise de pânico, que na realidade é a mesma coisa, provavelmente você tem vários sintomas que fazem você se sentir muito mal no momento que ela te ataca. E, somando todos esses sintomas, possivelmente você também parece que tem aquela sensação de que vai morrer, de que a crise vai te matar. Mas hoje aqui eu quero te mostrar, primeiramente, como funciona essa crise e como você vai parar com ela na hora. Isso mesmo, eu vou te ensinar uma forma que você vai conseguir parar com essa crise de ansiedade na hora. Bom, eu pretendo ser muito prático nesse vídeo porque eu quero que, de fato, você tenha nas mãos hoje uma fórmula que vai fazer com que você amenize a sua crise quando ela aparecer. Amenize mesmo, de forma que ela vai parar de te incomodar se você fazer tudo certinho. Mas para começar, eu quero te explicar como é que funciona a crise. E a partir disso, você vai entender como você vai parar com ela. Bom, nós seres humanos fomos criados de forma que, quando a gente fosse passar por algum perigo de morte, teríamos uma forma de se autodefender. O nosso corpo ia nos ajudar a nos defender desse perigo. A grande questão é que, com o passar do tempo, o ser humano acabou tendo uma dificuldade de entender as coisas. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas acabou tendo uma dificuldade de entender as coisas. Então, qualquer pequeno perigo que a gente passe, o nosso corpo reage como se fosse um animal selvagem lá do início da criação. Porque a gente teria que se defender de animais selvagens, plantas venenosas, ou até mesmo alguma outra coisa que nos causasse perigo de vida. Isso sim seria uma forma da gente se defender. Porém, com o passar do tempo, qualquer pequena coisa vai nos tirando a paz e nos causando crise. A crise de ansiedade, ela é causada quando você tem uma crise, é causada por momentos que você passou lá atrás na sua vida de desamparo, de desproteção, ou momentos que te causaram medo e seu inconsciente não conseguiu dissolver. Então é uma coisa interna. O ser humano por si só, quando ele passa por um perigo de vida, ele meio que entra em crise, né? Ele quer sair dali. Você percebe que seu corpo ele começa a somatizar com medo, com desespero, né? Com a vontade de sair daquela situação. É normal. É um mecanismo de autodefesa e é bom para perigos reais que a gente passe por isso. Mas hoje em dia um boleto atrasado te tira essa paz. Um pensamento que passa na sua cabeça faz seu corpo somatizar como se realmente estivesse vendo um animal selvagem vindo te atacar. Essa é a grande questão que acabou fazendo com que o ser humano funcionasse de uma forma errada. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes como tudo isso aconteceu, mas a gente reage assim por conta também de situações que passamos lá atrás que fizeram o nosso inconsciente começar a agir dessa forma. E entendendo isso, né, que a gente reage mal por qualquer tipo de situação e por coisas do passado que estão guardadas no nosso interior, agora eu quero te explicar como a crise funciona e a partir daí você vai ter certeza, você vai ter uma luz de como sair dela. Bom, a crise ela funciona em 8 etapas. Para começar, vem o gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é aquela situação que te faz entrar em crise, né? Cada um tem uma coisa diferente. Pode ser até mesmo um pensamento ou então uma situação real que você passe e você entra em crise. Um exemplo que eu dei foi o boleto atrasado. Às vezes você está com muitas contas e vem um boleto que atrasa, você fica com aquele medo de talvez perder sua casa, perder seu carro, enfim. Seja qual for o boleto, né? Você fica com medo daquilo te causa crise. Ou então pensamento ruim que te vem na cabeça, que esse é o mais comum também, né? Pensamentos ruins te fazem entrar em crise de ansiedade. E depois desse gatilho, o seu coração começa a acelerar. Por quê? O coração bombeia sangue. E o nosso corpo entende que vamos brigar com uma fera imaginária. Para o nosso corpo,
um boleto atrasado, um pensamento ruim que nos deixa em crise, é como se fosse um animal selvagem, de fato, lá de antigamente que iria nos tirar a vida. Então, ele, por mecanismo de autodefesa, bombeia sangue para nossos músculos e para nossas pernas. Para quê? Para a gente lutar ou então a gente sair correndo dali. Depois disso, vem a terceira fase da crise. E essa aqui é a fase que a gente vai usar para conseguir parar com a crise na hora, que lá na frente eu vou explicar. Que é o quê? Respiração ofegante. Como o coração está bombeando sangue, e o sangue precisa de oxigênio, nossa respiração fica rápida, acelerada, ofegante. Então, o corpo entende que a gente vai precisar respirar muito rápido. E aquilo te causa provavelmente uma sensação muito ruim, aquela respiração ofegante. Causa uma sensação muito ruim no peito, né? Parece que você vai morrer. Passando essa fase, a gente vai para a quarta fase, que seria um quê? Seria os pés e as mãos gelados. Ora, se o nosso sangue inteiro foi para as pernas e para os músculos dos braços, então, obviamente, não vamos ter muito sangue nas mãos e nos pés. E o que acontece a partir disso? Ficam gelados. E o nosso corpo, como mecanismo de defesa, entende também que, como a gente vai lutar com a fera imaginária, a gente pode perder sangue, né? Batendo na fera ou se machucando correndo. Então, isso pode causar uma hemorragia se a gente perder o sangue. Então, por isso, os pés também, as mãos ficam geladas, né? Primeiro porque o sangue sobe para as pernas e para os braços e para não causar uma perda muito grande de sangue. Perceba como tudo isso é lógico e vai fazendo sentido, e como é somente um mecanismo de defesa do corpo. Estamos funcionando de forma errada nesse quesito. Então, o corpo, a partir daí, começa a somatizar como se fosse de fato um perigo real. Avançando essa fase, a gente vai para a quinta fase, que seria um quê? Suor frio. Você provavelmente também tem isso. E por que a gente tem esse suor frio? Porque o corpo entende que se a fera imaginária, né? Vamos supor que seria um bicho aqui, né? É selvagem, fosse pular na gente, se a gente tiver com os braços escorregadios por conta do suor frio, a fera vai nos agarrar e escorregar, aumentando a nossa probabilidade de conseguir sobreviver. Avançando essa fase, a gente vai para a sexta, que é a vasoconstrição. O que seria isso? É apertar todas as veias, artérias do nosso corpo. Está uma pressão muito grande nesse momento do corpo. Então, para a gente não explodir, literalmente, o nosso corpo aperta, né? A vasoconstrição, isso aperta os canos sanguíneos, as artérias, as veias, né? Ele aperta, ele comprime para conseguir suportar aquela pressão. Passando dessa fase, a gente vai para a sétima, que seria o quê? Sensação de descontrole e desespero, né? Obviamente, a partir de tantas coisas que está acontecendo no nosso corpo, o ser humano vai começar a ter desespero, vai se sentir descontrolado por conta daquilo, porque o corpo quer que você faça alguma coisa. Só que muitas vezes não tem nada para fazer, é só um pensamento passando na sua cabeça e ele está achando que é um bicho que está vindo te pegar. Então você fica mal também por isso que você está descontrolada, você está desesperada e você não tem para onde correr, porque é só um pensamento. E aquilo te causa uma sensação muito ruim. Avançando essa fase, a gente vai para a sétima, que é o quê? A mente começa a ficar aterrorizada e também bem acelerada, né? Começa a vir aquele tanto de pensamento ruim, que você vai morrer, que alguma coisa catastrófica vai acabar acontecendo com você. E você também avança para a última fase, a oitava, que é estado de hiperalerta. Você já deve ter percebido, se você passa por isso, quando tudo isso acontece, qualquer coisinha faz você ficar doida, ou doido também, né? Se você tá nessa fase de crise, um carro buzina na rua, você toma um susto muito grande, você fica com raiva. Se alguém chega perto de você, somente está naquele estado de hiperalerta.
e você começa a ficar com muita raiva da pessoa, qualquer coisa vai te tirando do sério ou vai fazendo você ficar mal. Qualquer coisinha mesmo, é o estado de hiperalerta. Isso é a crise de ansiedade, ou então, se você quiser chamar de crise de pânico também, né? Assim que funciona a crise. Agora perceba o seguinte, a gente para conseguir, e aqui eu já estou entrando na fórmula, no método que você vai conseguir parar com a crise na hora, se a gente conseguir mexer em alguma peça desse dominó, você já viu o dominó? Quando a gente coloca eles alinhados, a gente derruba um, vai um derrubando o outro. Você percebe que a crise é da mesma forma. Começa com o gatilho, passa para o coração, depois a respiração ofegante, vai um acionando o outro. Se a gente conseguir mover uma peça desse dominó, vamos conseguir parar com a crise. Então vamos lá, o que a gente consegue mover? Primeiro é o gatilho. A gente não consegue mover o gatilho, né? Eu vou até falar lá na frente só para a gente parar com esses gatilhos, né? A gente precisa, obviamente, tratar o nosso interior, né? O que está causando esse gatilho, que seria o principal. Mas aqui eu quero só te ajudar a amenizar a crise. O gatilho a gente não consegue mexer, porque é da mente. Você não escolhe a hora que ele vem. Então, bora pular para a próxima fase. Coração acelerado. A gente consegue também mexer no coração acelerado? Não. Coração também não tem como a gente ter controle dele, das batidas dele. Mas na respiração, como eu falei lá na frente, na respiração a gente consegue mexer. Por quê? A respiração ela começa a ficar ofegante, como eu disse anteriormente, para que o coração tenha oxigênio, né? O sangue, melhor dizendo, né? O sangue que o coração está bombeando tenha mais oxigênio. Então o corpo entende que tem que respirar mais rápido. E aí é que tá. A respiração a gente pode se mexer. E aqui eu vou ensinar um método para você conseguir sair da crise na hora. Quando você perceber que entrou em crise, sua respiração está muito ofegante, você vai fazer o seguinte: se você puder, você senta em algum lugar ou deita e você vai encher sua barriga de ar, tá? Não é o peito, é a barriga mesmo. É que aqui não está mostrando minha barriga, mas você vai encher a barriga de ar e vai soprar bem lentamente esse ar. Enche a barriga de ar, solta lentamente. Você vai fazer isso pelo menos uns 5 minutos a 7 minutos, enchendo e soltando lentamente, tá? E quando aquele turbilhão de pensamentos estiver vindo, deixa aí. Como eu disse, você não mexe nisso. Você não consegue mexer nisso. Não adianta você se apavorar. Você não vai conseguir mexer nos seus pensamentos e nem nas sensações que você está sentindo. Mas na respiração, sim, a gente consegue. Então, com a respiração, a gente está saindo disso. Você vai começar a encher a barriga de ar, soltar lentamente. A partir disso, você vai percebendo, se você fazer certinho, você vai percebendo que seu corpo vai dando uma acalmada. E também, como você está jogando oxigênio no seu cérebro, você também vai ter pensamentos mais racionais. Você vai sair daqueles pensamentos irracionais da crise e vai voltar a ter pensamentos racionais. E o que vai ser muito bom, porque é provável que você vai percebendo que o que te deixou em crise é uma bobagem. E você vai fazendo isso até você ver que seu corpo acalmou. Olha, isso é matada. Eu uso em meus pacientes nas sessões esse método, eu ensino a eles e se fazer certinho é matada. Você vai conseguir amenizar a crise. Óbvio também que isso não vai resolver a sua crise. O que de fato resolve uma crise é um tratamento na raiz da causa que está causando essa crise, que está fazendo com que ela aconteça. Isso vai fazer ela sumir, como eu faço nos meus pacientes, né? Eles vêm até mim com essas crises e eu trato as causas, a raiz. Por quê? Se a gente seca a nascente da crise, ela não volta mais. Não adianta tratar só um medo que você tenha, só um pensamento ruim, e não tratar ali a raiz. Porque se a gente trata a raiz, a gente para com qualquer sintoma. E a partir disso, com esse tratamento, meus pacientes não precisam mais usar essa respiração também para amenizar a crise. Mas no começo é muito importante. Eu ensino por quê? Até que a gente consiga fazer o tratamento correto, eles vão conseguindo sair desse momento ruim. E como eu falei antes, é matada. Praticamente
praticamente não. Todo mundo que faz certinho, se você não fazer certo, vai ser difícil. Mas todo mundo que faz certinho consegue sair do momento da crise. Quando a crise vir, você vai começar a respirar até que ela pare. Uns 5, 7 minutos, provavelmente, se você fazer de forma correta, até antes também, dependendo da pessoa, já vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Você vai conseguir, com esse método, amenizar a crise na hora. E como eu também falei, é muito importante que você veja esse vídeo e coloque em prática. Isso é um método que eu aplico em meus pacientes, né? É um método que eu aplico mais de uma forma privada, porque realmente é um método que funciona muito, essa respiração, que a gente, como eu falei lá, tirou uma peça do dominó, então ele não vai continuar caindo. A gente resolveu a respiração, então aquelas outras sensações provavelmente não vão mais vir, que a gente mexeu nesse dominó. Então é importante que você faça, mas também é importante que você resolva a sua crise. Eu sei que é importante a gente ter um método que nos ajude. E se pratica essa respiração 3 vezes ao dia, você vai perceber que com o passar dos dias você vai estar muito mais calma ou então calmo, né? Por quê? Você está começando a mexer na sua respiração e fazendo seu corpo acalmar. Porque quem tem ansiedade vive muito acelerado, né? E a respiração vai dar essa relaxada. Mas voltando aqui, é importante também que você resolva as raízes da sua crise. Como eu falei, o ser humano por si só, ele tem essa dificuldade em entender o que é um perigo real ou um perigo imaginário. Mas se a gente resolve aquelas questões do passado, que você provavelmente nem sabe quais são, porque foi uma situação talvez que você tinha 3, 4, 5 anos e que te causa crise hoje, se a gente resolve isso, você não vai ter mais a crise. E é isso que eu faço em meus pacientes, como eu falei anteriormente. Eu trato a raiz, o X, como dizem, né, da questão. E acaba sendo um tratamento muito breve, porque como a gente já vai diretamente na raiz, é bem provável que com pouco tempo você vai resolvendo a sua crise, tá? Então procure uma ajuda, procure sair da crise definitivamente e também procure, enquanto você está buscando um tratamento, usar esse método, que ele já vai te ajudar muito, tá bom? Então esse foi o vídeo. Você também se interessou nessa forma de tratamento que eu passei aqui e que dá muitos resultados? Até hoje nenhum paciente meu não conseguiu vencer a crise por conta dessa situação que eu expliquei, né? Desse X que eu expliquei, que é o tratamento da raiz. Se você se interessa em resolver e gostou dessa forma de tratar a crise que eu expliquei e quer passar, quer conhecer como é que funciona mais esse tratamento, meus contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Você pode me mandar mensagem, quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? E quem sempre vem pelo meu canal do YouTube, eu estou começando o canal agora, eu sempre dou uma condição de tratamento diferente, tá? Para te incentivar a fazer isso e conseguir mudar totalmente a sua vida. Então esse foi o vídeo, compartilhe ele aí para outras pessoas, tem muita gente que tem crise e precisa saber. Curte aí também para o YouTube poder divulgar mais ele e ajudar mais pessoas a conseguir sair, amenizar essa crise. E eu te espero no próximo vídeo.